Deus tem falado muito no meu coração nesse dia, sabe? Eu tenho achado coisas incríveis nesse dia. Eu tenho vivido coisas incríveis hoje, né? E eu queria compartilhar nessa manhã a respeito do caminho da salvação, tá? Eu queria fazer uma oração, pedir a Deus que dirigisse, né, essa mensagem. Ó Pai amado e justo, nós queremos a presença do Senhor, Pai. Ó Deus, nós queremos estar diante do Senhor. Queremos, Pai, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Ó Pai, vem agora, Pai, toma o lugar do mensageiro. Venha, Pai, falar aos nossos corações a Tua vontade. Que não haja engano nem dúvida no nosso meio, mas tão somente, Pai, a perfeita, límpida, clara, agradável vontade do Senhor, Pai. Que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui, Pai, recebendo a Tua palavra. Que essa palavra possa germinar no coração de cada um e produzir bons frutos para o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus, né? Espero que você esteja com fome da palavra de Deus. E enquanto eu estava aqui, o pastor estava falando da oferta, né? E tinha um rio correndo ali, e tinha o barulho da água do batistério enchendo, e eu já sabia que eu ia projetar essa imagem, falar a respeito da água, e nós estamos vivendo dias chuvosos, não é? Então, é incrível, sabe, essa situação. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar na água. Eu acho que toda criança é assim, não é? Criança, você não pode virar muito as costas, deixar um pouquinho de água perto, que vai brincar, né? Meus filhos, eles são assim, criança é maravilhoso, né? Criança é uma bênção, sabe? A criança nos ensina, né? E a criança está perto do pai. Essa é a verdade. Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas, né? Ontem a Mariana falou assim, pai, no céu não tem que pagar nada. E ela usou uma palavra para Jesus, né? Falou assim, Jesus é tão gentil. Ela falou assim, no céu não tem que pagar nada. Jesus é tão gentil. Eu falei assim, oh, gente, que maravilha. E realmente, Jesus é muito gentil, né? E a água, ela é algo muito importante nas Escrituras. Tá? E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Hebreus 11:7 diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Em 1 Pedro 3, 20 e 21 diz assim, olha, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, né, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Observa bem, Deus usou a água para condenar uma geração e para dar salvação àquela família. A água foi um elemento utilizado por Deus, você consegue perceber isso? Eu acho muito que em relação à nossa, quando nós somos crianças, nós queremos muito a água, queremos ficar na água, brincar na água, tem que falar com os meninos para sair do banho, né? Sabe, a água, ela é a maior parte do nosso corpo, é a maior parte do nosso planeta, né, da superfície, e Deus utiliza a água. Olha que interessante, não é? Quem nunca viu essa cena aí nos cinemas, né, de Moisés, que cena grandiosa, imagina bem? Moisés, ali com aquele povo tendo que atravessar o mar e o faraó na cola, e aquela tensão, e Deus fala, vai, Noé, vai Moisés, toca com a água, toca a vara na água, né? E olha só, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés,
na nuvem e no mar. Então, fatos importantíssimos, como esse, da travessia do povo de Deus, saindo da escravidão, que mostra que, como uma imagem das coisas que ainda viriam, a imagem do batismo, e que mostra o que? A água sendo um instrumento de Deus para a salvação do seu povo, passando pela água como simbologia do batismo, e também mostra a mesma água condenando o exército do faraó, que o texto bíblico fala que todos ali caíram quando aquelas paredes de água, né, se fecharam sobre eles. Então a mesma água que salva é a mesma água que condena também, assim como foi com Noé e nesse episódio aqui de Moisés. Outro fato interessante, quando Nicodemos chega para Jesus querendo a salvação. Eu queria perguntar para vocês, alguém aqui, presta atenção na pergunta, hein? Não levanta precipitadamente as mãos não, né? Alguém aqui quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno, levanta a mão. O inferno é real. Jesus falou muito dele. Tá? Hoje existem pessoas que já não acreditam mais no inferno. Mas se você acredita em Deus, se você acredita em Cristo, pode crer no inferno, que ele é real. E então Nicodemos queria o quê? A salvação, ele queria ir para o paraíso. E eu espero que, assim como eu, também você queira ir para o paraíso. E ele chegou para a pessoa mais indicada, Jesus Cristo, e queria saber como. E Jesus então respondeu, né, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observa novamente a água. É preciso nascer da água e do Espírito. A palavra batismo é uma palavra que ocorre um fenômeno da transliteração, tá? Ao invés de ser traduzida para o português, criaram uma palavra nova para representar o significado dela. E no dicionário do grego, ela tem uma raiz que se chama baptizo e bapto, onde se encontra bapto significa afundar. Baptizo, afundar, emergir. Baptisma, imersão, baptismos, ato de afundar ou imergir. Então, quando a pessoa falava em batizar, ela falava em imersão por completa da pessoa. Observa no texto que o irmão Veloso leu, um pequeno detalhe, né, que faz toda a diferença, que diz que o Filipe e o eunuco saíram da água. Ora, se saíram é porque entraram, não é mesmo? Então, porque estavam praticando o batismo bíblico. Passos para o batismo. Olha só, abra sua Bíblia aí em Marcos 16, capítulo 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Assim disse Jesus, olha, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. É uma simplicidade esse texto de interpretação, que quem crer e for salvo, quem crer e for batizado, vai ser salvo. Quem não crer, será condenado. Quem não crê, também não é batizado. Mas para você batizar, você precisa crer. Então, nós podemos perceber uma ordem muito clara em relação ao batismo. Isso é importante, igreja, você saber. É importante para você ensinar. E se há alguém aqui no nosso meio que ainda precisa receber o batismo, que você fique atento, fique alerta. Primeiro ponto é a pregação. E todos os batismos bíblicos ocorreram essa sequência: pregação, a crença ou a fé, o batismo, e aí agora vem a salvação. Mas por que isso? Parece óbvio para alguns irmãos, mas infelizmente a humanidade ela não se contenta com a simplicidade do Evangelho. E constantemente as pessoas querem
ir além da palavra. Mas a própria palavra diz que se a gente for além, isso é maldição. E alguns ensinam de forma contrária, ensinam que primeiro você deve batizar. Depois já vem a salvação, e depois a pregação e a crença. Nós sabemos que isso acontece com as pessoas. Isso aconteceu comigo, quando eu era criança e meus pais me levaram. Né? Ensinaram que primeiro vinha o batismo, depois do batismo a salvação, e depois a pregação e a crença, mas biblicamente isso não é verdade. Ou ensinam que a pessoa é salva assim que crê em Jesus. Ensinam até que é bom ser batizado, mas ensinam que é uma representação, algo de menor valor, algo que não é essencial. Se fizer, fez, se não fizer, não fez. Eles creem que primeiro vem a pregação, a crença, e logo depois que acredita vem a salvação. Mas não é assim que a Escritura ensina. A Escritura ensina o contrário. Né? Primeiro a gente precisa pregar a palavra. Né? Essas pessoas acreditam que a pessoa fala assim, olha, eu aceitei Jesus, que ela está salva. Mas a ordem de Jesus, vamos voltar, né? O que Jesus falou? Quem crê e for batizado será salvo. Dessa forma, então, eles acabam alterando, né, a ordem dada por Jesus. Né? Todos os batismos registrados na palavra seguem a ordem, essa ordem que está representada aí, olha, pregação, crença, batismo e salvação. Quando Pedro estava pregando lá, para todos aqueles judeus, o que ele fez? Pregou. E pregou com uma audácia, movido pelo Espírito. E acusou eles, né, que eles tinham matado o Messias. Então, primeiro, a pregação. Aí eles acreditaram na palavra, se constrangeram e falaram, e agora, o que nós vamos fazer? Aí Pedro diz, cada um de vós seja batizado, né, para receber a salvação, o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então, essa é a ordem bíblica. Tá? Esse texto é um texto-chave para a nossa meditação de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versos 3 e 6. 3 a 6. Romanos 6, a partir do verso 3. Você tem falado do batismo com as pessoas, igreja? Você tem mostrado que o batismo é algo essencial para as pessoas se redimirem diante de Deus? Pois ele é. A palavra diz assim, olha, Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. E o ser humano só pode ser libertado, segundo a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, recebendo o favor de Deus através do batismo. Então nós temos esse esquema do batismo, ali a água. Então você precisa morrer para o pecado, e o apóstolo diz isso muito bem. E você então, seguindo a correta aplicação da palavra batismo, que é imersão, você então é sepultado na água. Então você experimenta a morte de Cristo, e depois, quando você sai dessa água, você sai uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E você então pode andar em novidade de vida.
É um esquema bem simples, mas que a gente precisa ater a essa simplicidade. Então, que você possa comparar o seu batismo, você que está me vendo e ouvindo aqui pela internet, né, você precisa comparar o seu batismo. Como assim um dia eu fiz? Será que o meu batismo é bíblico? Será que eu estou seguindo, conforme a palavra ensina, a simplicidade do Evangelho? Ou será que alguém tomou a decisão por mim? Será que eu não tinha, na época, idade, condição de assumir responsabilidades? Será que eu estava fazendo motivado, né, erradamente, para mostrar para alguém, para que alguém possa se alegrar com isso? Não, nós precisamos entender, o batismo é para aquele que ouviu a mensagem, aquele que tem condição de decidir seus atos, aquele que reconhece que precisa de Jesus, e aí ele passa pelo batismo, né? Agora, eu queria voltar, né, a Atos 8, 26 a 40, que essa história é fantástica. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração através dessa história ainda. Tá? Jesus, hoje eu vi o pastor José de Almeida falando de Mateus 28. Né? Ótimo. Então Jesus falou para ir, né, pregar o evangelho, batizar toda criatura, né? E Filipe, então, ele estava lá, e o Espírito Santo falou: Filipe, vai lá para o deserto. Ué, mas deserto não costuma ter pessoas, não é? Quando tem, é poucas pessoas, imagina bem. Você vai pregar, você vai para a cidade, não é? Mas o Espírito conduziu Filipe para encontrar com aquela alma. Né? Essa foi a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Filipe, ele foi. Então aqui já fica uma aplicação para a gente, igreja. E Mateus está falando, Jesus está falando, para a gente ir pregar. Você tem ouvido essa voz do Espírito falando para você ir e pregar? A palavra diz que o Espírito falou: a carruagem aproxima dele. E Filipe correu. Você tem corrido ao encontro das pessoas? Eu queria aproveitar esse ponto da mensagem. O irmão Jorge, fica de pé, por favor. Esse irmão faz um trabalho nos asilos. Ele visita os idosos. Ele diz que as pessoas lá não precisam de nada financeiro, precisam só de um apoio, de um carinho, de uma palavra amiga. E ele se colocou à disposição hoje. Na verdade, já se colocou à disposição há mais tempo. E falou assim: vamos convidar os jovens para fazer uma visita no asilo. Eu agendo, eu já tenho acesso, e vamos levar os jovens para fazer isso. Eu, quando jovem, visitei um asilo e isso mudou minha vida. Então, nós precisamos organizar para a gente poder levar esses jovens, para a gente poder pregar a palavra lá, para a gente demonstrar o amor de Cristo. Obrigado, irmão, pelo seu exemplo, sua dedicação. Então, eu pretendo organizar essa excursão de jovens aí. Os pais que têm filhos jovens aí, vocês vão receber o meu convite, né? Já fica aqui o meu convite, pode me procurar. Nós precisamos ir na direção das pessoas. Nós precisamos criar a oportunidade da pregação. Nós temos um ouro, um tesouro imenso em nossas mãos. E nós não podemos enterrá-lo, nós precisamos compartilhar com as pessoas. As pessoas carecem da palavra de Deus, por mais que elas não saibam ainda. Então, Filipe foi, se apressou. E o eunuco, né? Aliás, antes de aplicar isso daqui, Jesus mandou a gente ir batizar e depois ensinar a guardar todas as coisas. Tá certo? Vem primeiro a pregação de Jesus, a pregação da cruz. E a pessoa se converte e entrega a vida dela a Jesus, mas ela sabe tudo a respeito da palavra? Não. Ela começou o caminhar dela agora, o relacionamento. Então agora é necessário ensinar ela a guardar as coisas. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor José de Almeida. Ele faz esse trabalho aqui na igreja. Ele dá aula para os novos convertidos. Ele tem abençoado almas, vidas, dando aula para os novos convertidos, ajudar a caminhar, não é? Então,
O eunuco vinha lendo jornal, né, o estado de... um estado aí. Era aí, é o estado de Israel, né? O estado da Etiópia, né? Era isso que ele estava lendo? O eunuco estava procurando alguma coisa, você consegue perceber isso? Ele estava procurando em Deus, ele estava procurando no livro do profeta Isaías. E a pergunta que eu faço para você é: você está procurando o quê? Você está lendo, você está meditando em quê? Qual é a sua fonte? Qual é a sua literatura? Se você não buscar a palavra de Deus, Deus ele é um cavalheiro, né? Ele não arromba a porta. Mas o eunuco tinha sede, ele estava buscando algo. E agora você consegue entender o mover do Espírito. Sabe por quê, irmãos? É promessa de Deus. Aquele que buscar vai encontrar. Aquele que bater vai abrir. Então o eunuco estava procurando, o Espírito viu. Falou, esse camarada, vai lá, Felipe. E Deus vai levantar qualquer um de nós para ir para essas pessoas que estão procurando. E aí, acontece algo muito importante. Felipe o aborda e Felipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Você tem chegado perto das pessoas? Você tem dado oportunidade para as pessoas? Olha o início do diálogo. E aí, como é que está a sua vida? Você está entendendo que Deus está trabalhando ao seu favor? Você consegue entender a mensagem de Cristo? Você consegue entender a cruz de Cristo? Quantos argumentos nós temos? E o eunuco, então, ele fala, como poderei se alguém não me explicar? Irmãos, às vezes a gente fica querendo pregar a palavra para uma pessoa só, e a pessoa não quer. Ela não quer, o coração dela está fechado. Ela faz pouco caso da palavra. E Jesus fala para a gente sacudir a poeira, né? Procurar outro que quer. Sabe por quê? Tudo na vida, irmãos, tudo na vida que você aprender, ou se você quiser aprender, você precisa do ingrediente básico, que se chama humildade. É reconhecer que você precisa da ajuda de alguém para poder te ajudar a esclarecer. Não existe aprendizado sem humildade, na arrogância. Porque na arrogância, não, eu sei tudo. O eunuco podia falar assim, quem é você? Eu te conheço. Eu estou lendo aqui meu livro aqui, dá licença. Mas ele teve humildade de falar assim, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Não é? E ele convidou Felipe para subir com ele na carruagem. Então, aquele que quer a palavra de Deus, Deus vai oferecer oportunidades. E aquele que quer buscar a Deus, ele precisa ouvir, ter humildade, convidar, né? Para que essa palavra possa ser explicada e atingir o coração. Então, quando ele convidou Felipe falou assim, mas é que eu não estou com tempo, não. O Espírito mandou dar uma passadinha aqui, mas, poxa, eu nem sei para onde que você está indo. Já imaginou isso, gente? Para onde que essa carruagem estava indo, né? Que a Bíblia diz que ele teve que correr atrás dela, então, quer dizer, ele chegou de um outro lugar, e estava indo para outro, e Felipe entrou na carruagem ali com ele. Sabe o que significa isso? Disponibilidade. Vai ter pessoas que vão te procurar para você poder ensinar a palavra de Deus, e você vai precisar abrir mão das suas coisas para abençoar aquela alma. Isso se chama disponibilidade. Você já parou para avaliar se você tem disponibilidade para estudar a Bíblia com alguém? Isso é para todos nós, viu? Para os jovens batizados, para as irmãs batizadas, para os irmãos batizados. Todos nós. Disponibilidade. E aí o eunuco fala, eu peço que me expliques, né? Agora é interessante que, no desenrolar da história, o eunuco entendeu a mensagem, ele mesmo vê ali a água, e ele pede o batismo. Agora, Felipe perguntou para ele assim, mas qual congregação que você vai
frequentar, né? Você está indo lá para Etiópia, eu não vou te batizar não, porque não sei nem se tem igreja lá. Sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos sair desse engano. Jesus falou que veio para os doentes. Nós precisamos pregar a cruz. Se a pessoa crer, se a pessoa receber a cruz, receber o favor de Deus, ela pode perguntar: que me importa que eu seja batizado? Tem água aí? Hoje a gente estava com a água um pouco baixa, né? Mas agora tem água. Que importa? E aí Filipe falou assim: ó, é lícito, é legal, você tem direito, se você crer. Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então parou a carruagem, fez o batismo, e aí depois o Espírito Santo tira Filipe dali, e está ali um novo cristão, que agora vai aprender a ser o que Jesus foi, a fazer todas as coisas que Jesus fez. Queria finalizar aqui, 2 Timóteo, capítulo 2. Acho que as crianças vão gostar desse slide. Eu suspeitei que eles iriam gostar disso daí. 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 8 a 13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas. Ó, até algemas, Paulo estava sofrendo, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Oh, glória a Deus. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo estava suportando aquilo ali por causa da gente também, viu? Pode acreditar nisso. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Como diria o irmão Enio, né? Esse texto é bom. É e não é. Porque ele é bom, porque mostra o favor de Deus, mostra a misericórdia de Deus, mostra que nós temos a oportunidade, mas ele é ruim porque mostra que se a gente negar, ele também não nos nega. Ele mostra que se nós somos infiéis, ele é fiel, e na fidelidade dele, ele promete o inferno para aqueles que não passam pelo batismo, para aqueles que não perseveram. E às vezes você está igual esse caçador de diamantes ali, ó. Está na beiradinha e desiste. Tem que ter perseverança. E a palavra de Deus é um tesouro, você precisa escavar mais profundo. Você precisa sair da superfície da palavra. Você precisa experimentar o alimento sólido da palavra de Deus. Mais adiante, 2 Timóteo 4, 1 a 8. Esse slide aqui, eu coloquei pensando na irmã Terezinha. Verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio,
em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Graças a Deus pela vida da nossa irmã, né? E ela nos ensinou muita coisa. Ela nos ensinou a combater o bom combate, a guardar a fé. Ela ensinou a amar de verdade. E ela deixou obras. Ela deixou muitas obras. Eu agradeço porque ela foi professora das minhas filhas. E ela plantou uma semente maravilhosa no coração delas. E hoje, durante o sepultamento, eu conversei com várias pessoas. As pessoas falam assim, olha, eu senti uma paz. A irmã ela me cumprimentava, eu sentia paz. Ela me dava um sossego no coração. Sabe? É muito gostoso. Como o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, agora eu já estou na vitória. Agora, eu já alcancei, né? Eu combati o bom combate. Que você possa dizer isso na sua vida. Tá?